o poder da esposa que ora. Capítulo 24. Seu falar. Você já observou um homem que só fala e não age? Há alguns indivíduos que passam mais tempo se gabando do que vão fazer, do que realmente agindo. Em geral, não vão a parte alguma. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Eclesiastes capítulo 5 versículo 3. Os sonhos não se realizam quando se gasta mais tempo falando sobre eles, do que orando e trabalhando para alcançá-los. Você já ficou perto de alguém zangado, bruto ou ímpio no seu falar? Sua linguagem faz os ouvintes se sentirem desconfortáveis e não querem se aproximar dele. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios capítulo 4 versículo 31. As boas coisas da vida parecem esquecer-se daqueles que só falam coisas ruins. Você já conheceu alguém que passasse a vida se queixando? Não importam as circunstâncias, ele sempre acha alguma coisa negativa para criticar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2 versículos 14 e 15. As palavras negativas trazem resultados negativos, e as coisas dificilmente dão certo para a pessoa que faz uso contínuo delas. Você conhece alguém que é rápido para falar, mas não considera com seriedade o que está dizendo? Ele explode em palavras sem pesar o efeito delas. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios capítulo 15 versículo 28. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios capítulo 29 versículo 20. Haverá muita tristeza no futuro de quem não considera as consequências do que diz. Você já viu um homem infundir desânimo e sofrimento em alguém, a esposa, o filho, amigo, colega? A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios capítulo 18 versículo 21. Esse homem trará destruição sobre a sua própria vida se não souber utilizar a língua. Nossas palavras podem justificar-nos ou condenar-nos. Mateus capítulo 12 versículo 37. Elas podem trazer-nos alegria, Provérbios capítulo 15 versículo 23, ou corrupção e desonra, Mateus capítulo 15 versículo 11. O que dizemos pode edificar ou prejudicar a alma da pessoa com quem falamos. Provérbios capítulo 15 versículo 4. As consequências de nossas palavras são tão grandes que elas podem arruinar ou salvar as nossas vidas. Provérbios capítulo 13 versículo 3. Todos têm uma escolha sobre o que dizem, e há recompensas para quem faz a escolha certa. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios capítulo 21 versículo 23. Observe como seu marido fala. O que sai da sua boca revela o que há em seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12 versículo 34. Se o ouvir queixar-se, falar negativamente, dizer coisas insensatas, ou pronunciar palavras que tragam destruição e morte à sua vida ou à de qualquer outra pessoa, ele está sofrendo de uma overdose de coração negativo. Ore para que o Espírito Santo convença o seu coração, enchendo-o com o seu amor, paz e alegria e lhe ensine uma nova maneira de falar. Oração. Senhor, peço que o seu Espírito Santo guarde a boca de meu marido, a fim de que ele só fale coisas edificantes e que tragam vida. Ajude-o a não ser resmungão, lamuriento, a não usar linguagem torpe ou destruir outros com as suas palavras, mas que seja suficientemente disciplinado para manter piedosa a sua conversa. A Bíblia diz que o homem que deseja uma vida longa deve guardar sua língua do mal, e seus lábios de falarem dolosamente. Salmos capítulo 34 versículos 12 e 13. Mostre-lhe como fazer isso. Encha-o do seu amor para que da abundância do seu coração jorrem palavras que edifiquem e não destruam. Opere isso também em meu coração.
Que o seu espírito de amor reine através daquilo que dizemos, de modo que não entendamos mal ou firamos um ao outro. Ajude-nos a mostrar respeito mútuo, a expressar palavras animadoras, a compartilhar nossos sentimentos abertamente e a chegar a um acordo mútuo sem conflitos. Senhor, a sua palavra diz que, quando dois concordam, o Senhor está em seu meio. Oro para que o inverso seja também verdade, que o Senhor esteja em nosso meio para podermos entrar em acordo. Que as palavras de nossas bocas e o meditar do nosso coração sejam aceitos diante do Senhor, nossa força e nosso Redentor. Salmos capítulo 19 versículo 14. Ferramentas de poder. Efésios capítulo 4 versículo 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mateus capítulo 12 versículo 36 diz: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. Salmos capítulo 34 versículos 12 e 13 diz: Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Eclesiastes capítulo 10 versículo 12 diz: Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo, os seus lábios o devoram. Mateus capítulo 15 versículo 18 diz: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem.